Olá, quer saber mais um pouquinho sobre História e Geografia de Goiás com foco em concurso público? Então fique com a gente. Vamos nesse vídeo responder 5 questões, analisando opção por opção. Sou o professor Tom do Educa Escola para mais essa videoaula. Neste vídeo serão analisadas questões que abordarão a realidade histórica e geográfica de Goiás. Caso você não tenha as questões, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode baixar as questões e imprimir para acompanhar melhor a aula. Caso você não queira imprimir, basta você ir acompanhando o vídeo e voltar quantas vezes você achar necessário. Antes de iniciar, ajude o canal a crescer, se inscreva, ative o sininho para as notificações, compartilhe o vídeo. Vamos começar? A vegetação do estado de Goiás é tipicamente... Qual é a vegetação do estado de Goiás? Aqui nós não temos taiga, não temos tundra, a caatinga na região nordeste. A vegetação de Goiás, a questão da formação de desertos, nós também ainda não temos em 2020 essa questão. Goiás, a vegetação predominante, não quer dizer que seja a única. A vegetação predominante é a vegetação tipicamente do cerrado. Embora em Goiás esteja situado no core do domínio dos cerrados, este não é o seu único tipo de vegetação. Fala sobre o seu território, projeta-se também outro tipo específico de vegetação, que ocupa a segunda maior área de extensão. Esse tipo fisionômico é denominado, em Goiás, ali na divisa de Goiás com o estado de Minas Gerais, bem na parte sul, existe resquícios da Mata Atlântica, isso é verdade, mas não é a segunda maior área. Nós temos na região de Minas Sul também, vários burutizais, mata de cocais, mas é questão de resquícios. Na região norte de Goiás, essa parte, nós fazemos parte dessa transição do cerrado, a região norte faz parte dessa transição do cerrado para o complexo amazônico, isso também é verdade, mas não é a segunda maior área de extensão territorial que ocupa a nossa região. Agora, na região mais central do estado, onde fica a capital, caminhando para o Vale do São Patrício, ou seja, para a região norte, nós temos o tal do Mato Grosso goiano. Situa-se mais na região central do estado. A resposta dessa aqui é a letra A. Mato Grosso goiano costuma cair demais em provas, principalmente porque essa região ela foi ocupada ali nos anos 30, 20, 30 e especificamente ali nos anos 40, é onde você vai construir basicamente a capital. Então essa região aqui de Goiânia até ali por volta da região de Ceres, nós chamamos de Mato Grosso goiano, ok? Clima e vegetação são componentes da natureza associados entre si. Por isso devem ser analisados juntos, para que possam ter uma visão mais real, para que se possa ter uma visão mais real da totalidade e assim mais verdadeira do espaço geográfico estudado. Ao tratar dessa relação entre clima e natureza, o texto indica que, letra A, as diferenciações existentes na estrutura e na composição da vegetação são decorrentes da alteração do tipo do solo, do relevo, até aqui está ok, do volume de precipitação, está ok, então, e nas formas de uso da terra. Nós estamos falando de clima e vegetação, são componentes da natureza associados entre si. Então essa questão aqui, formas de uso da terra, ela não é uma questão da natureza, ela não é uma questão natural, tá? Então essa questão aqui, ela estaria errada basicamente aqui, ok? A vegetação do cerrado é composta por paisagens uniformes? Também não. A vegetação do cerrado, ela tem uma diversidade de cerrado, cerrado típico, cerradão, entre outras características. Não existe um cerrado único, uma vegetação única de cerrado.
As unidades fitogeográficas do cerrado são resultantes de fatores e elementos ecológicos, ou seja, essa diversidade que existe no cerrado goiano, ela é resultante sim do clima da determinada região, é resultante da composição do solo e é resultante também da questão do relevo. O relevo ela vai interferir diretamente na vegetação, no clima, que é a questão da altitude. Então a resposta para essa questão aqui é letra C. A ideia de que a vegetação é um espelho do clima remete à impossibilidade de associação da mesma, que é a vegetação, com os demais elementos ecológicos, né? Aqui está errado, remete à ideia da possibilidade e não impossibilidade. Então a número 3 é a letra C. Questão 4. O uso intensivo e abusivo da terra para a atividade econômica provoca a instalação de impactos ambientais nas áreas dos cerrados goianos. Verdade. Agora, que impactos ambientais está relacionado nas opções abaixo? Por exemplo, provoca erosão na medida que você faz o desmatamento, né? E aí vai remover, né, a proteção natural do solo. E aí a água vai penetrando, vai fazendo processos erosivos, isso é verdade. Então, com o desmatamento para a atividade econômica, vai provocar a compactação do solo. O que é a compactação do solo? A compactação do solo, vou dar um exemplo, onde tem boi, a gente tira a vegetação natural, tira o cerrado e forma pastagem. O próprio boi faz a compactação do solo. Por isso que hoje é obrigado a cercar ali próximo às nascentes para o boi não ir lá e ficar fazendo essa compactação. E aí a compactação do solo é prejudicial para a fertilidade do solo. Tá? Também isso aqui aconteceu muito a partir dos anos 70. Tá? Contaminação das águas, isso é indiscutível, principalmente na parte sul de Goiás, na região mais centro-sul de Goiás, isso é mais intenso, porque na região mais centro-sul, né, do centro para o sul do estado, você vai ter uma intensificação maior, principalmente produção de grãos. Ainda hoje, nós estamos falando de 2020. Tá? Mas todo esse processo aqui ele vai se intensificar a partir dos anos de 1970. A resposta é a letra A. Tá? Agora, a letra B está errada por quê? Porque em Goiás, Brasil, nós não vamos ter esse processo. Eutrofização das águas, né? E até mesmo o enfraquecimento dos solos, a eutrofização das águas quando diminui a questão do oxigênio nas águas, tá? Então essa aqui não. Essa poluição do ar ela é muito frequente na área urbana e não esses impactos ambientais no cerrado, tá? Agora, a contaminação do lençol freático, é uma verdade também. Então isso aqui é verdade, né? Que pode estar ocorrendo no cerrado, poluição do ar não. Né? A partir do momento que intensificou o uso da nossa região econômica, do ponto de vista econômico, ocorre a redução das espécies, tanto da flora como da fauna. Abala o sismo, volta aqui, está errado essa parte aqui. Então a resposta é a letra A. Questão 5, falando dos solos do cerrado do centro-oeste. São considerados até o final dos anos 60 próprio para a agricultura. Isso é verdade. Então até os anos 60 existia realmente essa característica. O cerrado naturalmente ele é ácido, né? A partir dos anos 70 é que isso aqui vai ser resolvido com o sistema de calagem, tá? De fato, é mínima a quantidade de solos de boa fertilidade natural. A pesquisa científica, entretanto, tornou os latossolos, que no centro-oeste ocupam 90 milhões de hectares, 15 milhões só em Goiás, tá? A área mais propícia para o desenvolvimento de cultura de grãos. Solos são profundos, bem drenados, com inclinação normalmente inferiores a 3%. Olha a característica do nosso relevo, a característica do nosso solo. Solos profundos, bem drenados, inclinações normalmente inferiores a 3%. São áreas privilegiadas para a expansão da agricultura em grãos,
pela facilidade que oferece a mecanização. Se encontra referência no texto o processo de lixiviação, técnica desenvolvida pela Embrapa e que permitiu o excepcional aproveitamento econômico do cerrado a partir dos anos 70. Essa aqui é show de bola porque confunde a gente. Porque o cerrado ele realmente vai ser desenvolvido do ponto de vista econômico, vai ser aproveitado, para ser mais preciso, a partir dos anos 70, a nossa região, região centro-oeste. O processo de lixiviação acontece quando ocorre o desmatamento e aí o solo fica nu, podemos dizer assim, sem a proteção natural. Aí vem as chuvas e à medida que a chuva vem, vai lavando o solo e jogando tudo isso dentro dos rios, lavando a riqueza do solo. Então o processo de lixiviação é uma consequência do uso do cerrado a partir dos anos 70. Então essa resposta aqui ela está errada. O território goiano é banhado por rios que integram 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras. A bacia do Araguaia-Tocantins, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná. São as 3 bacias hidrográficas do estado de Goiás. A bacia hidrográfica da região norte, que é a bacia do Tocantins, é a bacia que corre para o norte. Essa bacia que vai desaguar no complexo amazônico, lá no rio Amazonas. Você tem ali próximo a Brasília, você vai ter a bacia do São Francisco, que vai desaguar lá no São Chico mesmo, no São Francisco. E você tem a região centro-sul de Goiás. A região centro-sul de Goiás, os rios todos correm para o sul. Esses rios desaguam no rio Paranaíba, que divide Goiás com o estado de Goiás, com o estado de Minas Gerais. E esse rio Paranaíba vai desaguar no rio Paraná. Por isso a bacia do rio Paraná. Ok? Essa aqui é a resposta correta. Dizem que o cerrado é o divisor de águas do Brasil. Essa região que nós estamos, ela é a comunheira da América do Sul, não só do Brasil. Aí nós temos águas que correm para o sul, nós temos águas que correm para o norte, nós temos água que corre para o nordeste. Isso fala que nós somos a comunheira do ponto de vista hidrológico do país. As 3 bacias hidrográficas, cada uma aqui corre para um lado. Ok? A letra C, por que está errada? As porções mais elevadas do nosso relevo não exercem papel de divisor de águas? Sim. Os pontos mais elevados de Goiás exercem o papel de divisor de águas, diferentemente do que ocorre em outros estados. Goiás é o divisor de águas. O não aqui praticamente ferrou a questão. Na letra D, também está errado. A ocorrência de 4 estações bem definidas. Em Goiás não tem 4 estações bem definidas. Em Goiás tem 2 estações bem definidas. O nosso verão é chuvoso e o nosso inverno é seco. Praticamente essas 2 são as estações bem definidas em Goiás. Ok? As características dos latossolos, são solos profundos, descritas no fragmento, aplicam-se adequadamente a toda a área do cerrado do estado de Goiás. Então essa questão aqui ela está errada porque não é toda a área do cerrado de Goiás que tem essa presença massiva dos latossolos. Ok? Fechando essa questão do nosso simulado, visite o nosso site, o eduescola.com.br. Lá você vai encontrar mais dicas, mais videoaulas, tá? Compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal, vamos ajudar o canal a crescer, tá ok? Até a próxima!